pessoal, eu sou a Amanda e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre sistemas lineares. Mas antes, nós temos que recapitular o conteúdo de equações lineares. Então, vamos lá. Equações lineares. Antes de fato, irmos para sistemas lineares, nós temos que dar uma recapitulada sobre o que é equações lineares. E para isso, nós vamos ver uma situação. Emília comprou uma caneta e 2 lápis por R$10. E se a gente indicar x, sendo a incógnita, né, o valor que a gente quer encontrar da caneta, e y, sendo a incógnita, né, do lápis, que é o que a gente quer saber também, o preço, nós podemos montar a seguinte equação. X mais 2y é igual a 10. Significa o quê? Que a soma do lápis mais as 2 canetas, no final deu um total de R$10. Aqui no caso a gente somente montou nessa equação, não vamos resolver qual o valor do lápis, qual o valor da caneta, não. Nós só queremos montar a nossa equação, beleza? Isso aqui se torna uma equação linear. E aqui vai uma dica muito importante. Toda equação do primeiro grau com uma ou mais incógnitas é denominado equação linear. Professora, o que é incógnita? Incógnita é aquilo que a gente quer encontrar, aquilo que a gente não sabe o que é, não tem resposta, mas a gente quer encontrar uma resposta, ou seja, uma incógnita, entendeu? Definição. Equação linear é toda equação do tipo A1x1 mais A2x2 mais quantos tiverem aí, até o ANXN igual a B, com N pertencente aos reais, com exceção do zero. Peraí. Para tudo. Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo. Então vamos lá, pessoal. Olha só, bora explicar essa definição aqui direitinho. O meu A1 e o meu A2 e o meu AN, por que esse AN? Porque pode ser quantos você quiser, dependendo da situação que você vai montar a sua equação, né? Pode, se for o N for igual a 5, então vai ser A1, A2, A3, A4 e A5, beleza? Ou seja, quem são esses A1, A2 e por aí vai? São os coeficientes, e esses coeficientes, eles são números reais, beleza? E agora, quem é o meu x1, x2 e xn? São as minhas incógnitas, é aquilo que eu quero encontrar, beleza? E o n ali, porque dependendo de qual for a situação que você está querendo montar a sua equação, você pode encontrar várias incógnitas, não só uma ou duas, mas 5, 10, dependendo da equação, dependendo da situação que você quer, vai ser montada a sua equação, beleza? E o meu B, o que é aquele B ali? É a nossa constante real ali que a gente chama de termo independente. Beleza? Então vamos para o próximo. E agora vamos para um exemplo. Se nós pegarmos essa equação, 3x menos 2y é igual a 8. Vamos analisar se ela é uma equação linear mesmo. A gente consegue perceber, que o 3 e o menos 2 são os nossos coeficientes. E lembrando aqui, que é menos 2, não é só 2, não. Tem um negativo aqui, né? E o nosso coeficiente é menos 2. Onde x e y são as nossas incógnitas, ou seja, aquilo que a gente quer encontrar. A gente não sabe o valor deles, dessas incógnitas, nós queremos encontrar. E 8 é o nosso termo independente. E, professora, por que equação linear? Por que esse nome? Então, a partir do momento que nós fizermos o gráfico dessa equação, nós vamos obter este gráfico aqui, Vocês conseguem observar o comportamento desse gráfico, Ele é linear, no caso, né? Depois vai sair um vídeo para vocês, onde eu vou estar apresentando o GeoGebra para vocês, onde a gente aplica essa equação e o GeoGebra vai nos dar um gráfico. Mas, professora, como é que eu vou fazer esse gráfico? Eu não lembro, então vamos lá. Lembrando aqui que a gente tem os nossos eixos, né? X e Y. E vamos lá. Aqui, pegando a mesma equação, tá?
vamos atribuir valores para o x, no caso. Aqui, se eu atribuir o valor para x igual a 0, na minha equação, onde tiver x, eu vou estar substituindo por 0. E nisso, eu vou encontrar que o meu y é igual a menos 4. Então, olha só o par de coordenadas que eu vou ter. Eu vou ter o x igual a 0, né, que foi o que eu atribuí, e, consequentemente, o meu x sendo igual a 0, o meu y será menos 4, beleza? Tenho o meu primeiro par de coordenadas aqui. E quando eu for montar meu gráfico, eu vou aqui, ó. Meu x é igual a 0. X está bem aqui, 0. E o meu y é igual a menos 4. Olha aqui, ó, onde fica o pontinho. Agora, vamos lá, atribuir um outro valor para x. Vou atribuir o valor de x igual a 1. Beleza. Então, na minha equação, onde tiver x, eu vou estar substituindo por 1. Fazendo aqui toda a manipulação, aqui eu vou encontrar que o meu y é igual a menos 2,5. Ou seja, o meu par de coordenadas vai ser 1 e menos 2,5. E eu aplicando aqui no meu gráfico, olha só, o meu x sendo 1 e o meu y menos 2,5. Ó, vai estar bem aqui. Vai ter que estar um pontinho bem aqui. E se eu atribuir x igual a 2? Na minha equação, onde tiver x, eu vou colocar um 2, vou fazer a manipulação e vou encontrar o meu y igual a menos 1. Então, eu vou ter esse par de coordenadas aqui, ó, 2 e menos 1, que colocando no meu gráfico, ó, meu x é 2 e o meu y é menos 1. Ó, terei bem aqui um pontinho. E se eu ligar todos esses pontos, eu vou ter esse gráfico, né? Se eu atribuir outros valores a x aqui, eu vou ter vários pontinhos aqui nesse meu gráfico. Beleza? Professora, eu não sei, eu não tenho certeza se a minha resposta está certa. Eu não sei. Vamos lá. Se nós pegarmos esse primeiro aqui, essa coordenada, para a gente ter certeza se está certo, a gente vai pegar essa coordenada aqui, ó, e aplicar tudo na minha equação. Onde tiver x, eu coloco 0, e onde tiver y, eu vou colocar menos 4. E olha só, se a resposta do meu primeiro membro for igual à do segundo membro, onde está o termo independente, beleza, tá certo. Ó, tanto é que aqui a gente encontrou que 8 é igual a 8. Se eu substituir aqui tudinho, nesse primeiro membro aqui vai dar um resultado de 8. E 8 é igual a 8, né? E agora nós temos aqui, é equação linear ou não é? Bora lá. A equação 3x menos 2y mais 5z igual a 4. É uma equação linear ou não? Então, bora lá. A gente consegue observar o quê? Que essa equação, a gente tem o 3, o menos 2 e o 5 são os nossos coeficientes. Beleza? Até aí tudo certo. A gente viu que o nosso x, y e z são as minhas incógnitas, ou seja, aquilo que eu quero encontrar. E lembra que eu falei que pode ser uma ou mais incógnitas? Aqui tem 3, então não tem problema nenhum. E 4 é o nosso termo independente. Então, beleza, ela é uma equação linear. Ok? Então, bora lá para a segunda. x² mais 3y menos z igual a 7. E aí, é uma equação linear ou não? Então, vamos lá analisar essa equação. Nós podemos observar que a gente tem 1, 3 e menos 1 são os nossos coeficientes. Professora, de onde a senhora tirou esse 1? Aqui não tem nenhum número, né? Então, fica subentendido que é 1, beleza? Quando não aparece nenhum número, a gente subentende que é o 1. Aqui a gente tem o 3 e aqui, lembra, ó, não tem nenhum número, então a gente subentende que tem um 1 aí. Então, por ter o negativo aqui, fica sendo menos 1. Beleza, até aí tudo bem.
Segundo, a gente tem x, y e z como as minhas incógnitas, aquilo que eu quero encontrar. Beleza, tudo certo. 7 é o nosso termo independente, tá bem aqui o 7. Tudo bem. E aqui tem grau 2. O meu x aqui, ele é x ao quadrado. Ele tem grau 2. E lembra que eu falei que para ser uma equação linear tem que ser uma equação do primeiro grau? Ou seja, só pode ser de grau 1. E aqui tem um grau 2, ó. Ou seja, ela não é uma equação linear. Beleza? Vamos lá para a terceira. A equação x menos 1 sobre y é igual a 3. E aí é ou não é uma equação linear? Vamos lá analisar essa equação. A gente tem, sendo os nossos coeficientes o 1 e o menos 1, não é verdade? A gente tem x e y sendo as minhas incógnitas. E a gente tem o 3 sendo o nosso termo independente. Até aí tudo bem. E a gente tem o nosso y no denominador. E aí, se você for fazer o gráfico dessa função, fica sendo uma atividade para casa aí, uma curiosidade, vocês vão perceber que esse gráfico ele não vai ser linear. Toda vez que eu tiver a minha incógnita no denominador, esse gráfico ele não vai ser linear, beleza? Então, só por isso, essa equação ela não é uma equação linear. Vai sair um vídeo onde eu vou estar mostrando para vocês como a gente trabalha melhor, como a gente consegue ver esses gráficos no GeoGebra. Vamos agora para o nosso quarto cartãozinho. E aí, a equação 2x menos 1 sobre 2 vezes y igual a 6. É ou não é uma equação linear? Então, vamos lá analisar a nossa equação. A gente consegue perceber o quê? Que a gente tem o 2 e o menos 1 sobre 2 são os nossos coeficientes, né? A gente tem x e y sendo as nossas incógnitas, aquilo que a gente quer encontrar, e 6 sendo o nosso termo independente. E até aí, tudo bem, tá tudo certo. Aí você consegue perceber, ó, que aqui nessa daqui, o nosso y está no denominador. E aqui, no caso, ele não está. Ele está multiplicando um número fracionário, mas o nosso y, a nossa incógnita, ela não está no denominador. Então, ó, é sim uma equação linear. Beleza? Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Beatriz Salgado e vou continuar com vocês agora falando sobre a parte mais legal, a atividade. É bem fácil, não precisa se preocupar, pequeno, sim, é só para vocês mesmo treinarem aí, recapitularem alguns conceitos, né? Bom, a primeira atividade pede para você escrever uma equação linear que represente cada uma das situações a seguir. Diz assim: o perímetro de um retângulo com lados de medida x e y é 48. Então, você sabe que a soma, né, dos lados da figura é o perímetro. Então, você monta a sua equação aí bonitinho, tira uma fotinha e manda pra gente, tá bom? Vai ter um formulário para vocês preencherem. Na B, diz assim: de um total de 20 tiros dados no tiro ao alvo, Julinho acertou x e errou y. Essa também é bem fácil. Na próxima, diz assim: no tiro ao alvo, ganhando 5 pontos em cada um dos x tiros acertados e perdendo 3 pontos em cada um dos tiros errados, Julinho fez 68 pontos. Essa daqui pensa só um pouquinho mais, mas também é bem simples. Você identifica os coeficientes, identifica as incógnitas, identifica o termo independente, aí é só montar a equaçãozinha, pensar um pouquinho ali nos sinais e montar a equação. Na 2, diz assim: no sítio de Pedro, há x galinhas e y porcos, e um total de 120 pés. Escreva uma equação que represente essa situação. Você sabe que a galinha tem 2 pezinhos, né? E o porco 4 pezinhos, né? 4 patinhas. Então, você identifica também aí os coeficientes,
as incógnitas e termo dependente, que é bem facinho, bem simples também de montar. Na 3, está pedindo para você representar graficamente as soluções das equações. São 3 bem simples. E a é x mais y igual a 3, a b é x mais 4y igual a 4 e c é igual a x. Atribui o valor para o x, descobre o y, né? E verifica se o par que você achou, se você encaixar e dá certinho, tá? É bem fácil, isso já foi explicado. E a 4, determine y de modo que o par 3y seja a solução da equação linear 2x mais 3y igual a 12. Então você tem aquele par ali, você identifica, né, substitui, identifica o y e pronto. Facinho também, não tem muita dificuldade. Mas agora eu queria mesmo falar para vocês sobre uma outra situação. Uma outra situação não, uma coisa mais legal também, fácil de aprender. Então, continuando, eu queria falar para vocês sobre o GeoGebra, tá? É um aplicativo aí muito fácil de usar. Aliás, não tão fácil de usar, né? Para algumas pessoas pode ser mais complicado, para outras não. Mas ele auxilia muito a gente na hora de construir gráficos, montar sólidos, planificar. É muito importante para quem gosta da matemática, né? E para quem ensina também. Bom, aqui é uma calculadora gráfica, né, do GeoGebra. Você pode tanto baixar, né, tem algumas versões aqui, quanto usar só a calculadora gráfica mesmo, online, tanto no celular quanto no computador. Algumas são diferentes, né, algumas versões, mas todas, quando você baixa, todas seguem a mesma linha de raciocínio. Só algumas coisas que mudam, algumas configurações. É bem também assim, tipo calculadora de celular, que você tem que colocar barra, essas coisas, é mais ou menos aqui. Também tem os símbolos e tal, mas aqui a calculadora gráfica ela já aparece bastante coisa para auxiliar a gente. É um pouco diferente de quando você baixa. Bom, aqui é na entrada onde você vai colocar a sua equação, né? A sua função. Então vamos fazer uma que a gente já teve exemplo, que é 3x menos 2y igual a 8. Ó, quando eu digito aqui, ó, já aparece a minha equação aqui, ó. Você pode ampliar, né? Ampliar não, né? Diminuir ou ampliar. Ó, bem simples, né? No começo a gente vai começar primeiro apresentando, né, o GeoGebra. Eu conheci o GeoGebra também no segundo ano, mais ou menos, quando eu estava no ensino médio. E é muito importante para quando a gente, por exemplo, os gráficos que a gente vai fazer nos exercícios, eles são bem simples. Mas alguns outros, no futuro, pode ser que não. Então, a gente pode fazer e verificar no GeoGebra se está correto o gráfico. Ou se a gente não sabe fazer, a gente digita aqui, o GeoGebra mostra pra gente a maneira correta. E a gente pode fazer mais um outro exemplo. Por exemplo, vamos fazer aqui o x mais y igual a 24. Ó, já apareceu aqui também. Então fica aqui o gráfico, ó. Esse aqui é você pode colocar aqui, ó, interseção, ó, entre 0 e 24. E aqui, ó, também. Você pode colocar pontos, fazer várias coisas, ó. Tem várias coisas aqui para você explorar no GeoGebra. Se você quiser também, já conhece o GeoGebra, pode muito bem para a calculadora 3D, né? O R3, construir sólidos, tem a parte geométrica, é bem interessante. A entrada aqui também. Por enquanto a gente vai ficar só com a parte gráfica, né? Aqui, ó, se eu não quiser, tá representado pela cor, né? Bem mais interessante isso aqui. Aí eu não quero mais essa reta verde, ó. Posso tirar, coloco de novo, ou se eu não quiser eu posso apagar e fazer aí um monte de coisa, né?
Dá pra gente aprender bastante coisa aqui, explorar bastante coisa. Eu acredito que nós vamos usar muitos. Esse vídeo é só mais para apresentar o GeoGebra para vocês. Não vou ficar fazendo vários exemplos, né? Até porque também as equações das atividades são bem fáceis, dá sim para fazer manualmente. Só que é bom que você vendo o GeoGebra já conheça o aplicativo, né? Porque a gente vai usar bastante e ajuda muito vocês em certas ocasiões. Então por hoje é isso, né? Eu espero que vocês aproveitem, estudem muito pro futuro de vocês, é só pra vocês. E até o próximo vídeo. Obrigada. Olá pessoal, eu sou a Amanda e como a professora Beatriz acabou de mostrar para vocês, né, o GeoGebra na versão computador, né, eu tô aqui para apresentar para vocês a versão agora do celular, porque talvez alguns possam não ter acesso a um computador, a um notebook, mas um celular eu sei que vocês têm, né? Então olha só, no meu caso, o meu celular é Android, né? Então eu vou lá na Play Store. E aí se você tiver um iPhone, né, você vai lá onde você baixa os aplicativos e você vai escrever o nome do nosso programa, né? Que é do nosso programa não, do nosso aplicativo, que é o GeoGebra. Você vai lá nessa barra de pesquisa e escreve GeoGebra. No caso aqui no meu já tá. Aguarde um pouquinho. E aqui, ó, onde tá aparecendo pra mim aqui esse íconezinho abrir, pra você vai aparecer baixar. Então você vai, clica nele e tá tudo certo. No caso aqui já vou abrir o GeoGebra. E olha só, pessoal, ele vai funcionar da mesma forma que no computador, beleza? Só que na versão celular. Aqui no caso já tinha uma equação e funciona da mesma forma. Se eu quiser vir aqui, ó, e quiser apagar a minha equação, eu apago. E se eu quiser colocar uma outra equação, bora lá, 6x mais 5y igual a 9. Olha só, ele já vai estar mostrando o gráfico dessa equação para mim, ó. Beleza? Então, olha só, agora não é mais desculpa para você não visualizar os gráficos da nossa atividade e não acompanhar nossas aulas. Beleza? Espero vocês na próxima aula.